Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 e o verso de número 14. Romanos, capítulo de número 8 e o verso de número 14. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos ler juntos, 1, 2, 3, vamos, 1, 2, 3. Porque todos os que são guiados, muito bem, que Deus abençoe, amém? Vamos cantar somente a primeira parte do hino e o coro e a primeira estrofe, coro e a segunda estrofe do hino Rude Cruz. Quantos que amam a mensagem da cruz aqui? Glória a Deus. Lutero, ele em certa ocasião, ele pensa e diz que em uma de suas pregações, ele diz que todo crente, ele disse que toda pessoa que se conheça por servir a Deus, deveria saber de cor o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Todas as pessoas, como sabemos de cor, Salmo 23, Salmo 91, são livros decorativos, né, que decoramos, né? Sim ou não? Qualquer pessoa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é? E o livro de Isaías 53, amanhã você dá uma lida, você vai entender o que Lutero quis dizer. Então vamos lá, na altura de Ré maior. Aula de música. Quem já participou de alguma aula de música aqui? Quem tem desejo e vontade? Então vamos orar, né? Então tá bom. Para Deus, os professores estão aqui. Amém ou não? É bom aprender a tocar, gente. Quem toca sofre menos. Amém ou não? Aí você pega o violão, o instrumento. Quem toca no almoço rende o almoço. Você está lá no churrasco, rende a carne. Vai cantando e tocando. Alegra os corações e traz a autoestima. Pode olhar aqui o tecladista, ó. Olha só. Você olha o tecladista, não percebe sofrimento, né? Olha o guitarrista. Solo ainda, é solo. Solista, né? Não é solo, né? Isso aí é solo, né? E aí tem aquele assim que faz tem? Ai, Jesus. Olha o contrabaixista, ó. Contrabaixo. Bate aí. Aí, contrabaixo aí. Não sofre. E se sofre, não demonstra. E o baterista mais ainda, porque a pessoa que mais bate no instrumento é ele. Descarrega todo, não é? Mas é assim mesmo, né? Batera que fala, né? E os bateristas não cumprimentam assim não, capaz do senhor não, é diferente, quer ver, ó? Olha aí, ó. Aleluia. Tá bom. Rude cruz se erigiu, ela um dia fugiu com emblema de vergonha e dor.
cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Vive esta letra, viva! Desde a glória dos céus Ao Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. levante a mão, sim, eu amo a mensagem da cruz, vou proclamar, levarei eu também minha cruz. É por uma coroa a trocar. Segura um pouco, segura. Padeceu Samuel, e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e vem luz graça e luz para mim, minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Levante a mão, Senhor. Eu aqui com Jesus. A vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também
abençoe. Que bom, né, amados? Nicolas, filho mais novo, quer estar de pé. A igreja já lhe conhece, mas é bom apresentar. E a nora é a irmã Sabrina, essa jovenzinha abençoada, esse casalzinho que estão dando os primeiros passos, não é? Já, daqui uns dias, ele deixará o grupo de jovens e vai para o grupo dos varões dos senhores. E a amada serva de Deus deixará o grupo das meninas, dos jovens, e ela vai para o círculo de oração. Vai ser só glória, né, moço? Deus abençoe. Nicolas, dá uma saudação aqui. Ele está meio diferente hoje, que ele é meio diferente assim, mas eu discipulo ele, viu, irmãos? Venha, meu filho. Dá uma saudação aqui. Eu estou preparando ele para o ministério. Vem aqui, meu filho. Está estudando, ele será um ótimo advogado, com certeza. Glória a Deus. Eu vou lhe dar, eu acho que 8 minutos. Você dá uma palavra para a igreja. Meus queridos irmãos, minha saudação é com a paz de Jesus Cristo. Amém. Estou feliz em retornar a esta casa, a esta amável igreja, em rever alguns irmãos e amigos. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Que Deus abençoe ao pastor da igreja, toda a sua família, em nome de Jesus. Fizemos uma viagem muito boa, pela misericórdia de Deus. Mais uma vez Ele nos guardou. E aqui estamos nós, né? Para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, pelos livramentos até aqui por Ele concedido, pelas vitórias, pelas bênçãos que Ele tem enviado a nós. Sem perca de tempo, eu quero rapidamente compartilhar uma palavra com você que Deus colocou no meu coração. Esta palavra está em Mateus, no seu capítulo de número 14, versículo de número 21. Versículo de número 22. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Diz assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora. E mandado a multidão embora, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas, imediatamente, Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, respondendo, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E eles, subindo ao barco, o vento cessou. Meus queridos e amados irmãos, este texto bíblico, esta narrativa bíblica, nós vamos perceber que nos chama a atenção esta história, e por nós ela é conhecida, nós que
meditamos na palavra de Deus, nós conhecemos esta passagem bíblica, estes versículos que nós agora decorremos. E o Evangelho de São Mateus, ele trata a respeito da genealogia de Jesus, da vida de Jesus, não só este evangelho, mas como os outros evangelhos. E nós podemos observar, não somente no capítulo 14, mas nos outros capítulos, não só no evangelho de Mateus, mas sim nos outros evangelhos, e também em algumas cartas escritas por Paulo, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele foi e ele continua sendo o expoente máximo da sabedoria, porque Jesus Cristo, ele foi o Filho de Deus, e ele foi enviado para pregar o Evangelho, para operar milagres e maravilhas por onde ele passava. E assim Jesus Cristo, ele fez. Por onde Cristo passava, ele operava sinais, prodígios, maravilhas. Ele curava os enfermos, curava cego, curou o coxo, curou o paralítico. Tudo isto com o poder da palavra de Deus. E por onde Jesus passou no decorrer do seu ministério, ele carregou diversas multidões juntamente contigo, e também os discípulos o acompanhavam. E a Bíblia Sagrada nos revela no capítulo 14 que Jesus Cristo, ele passa por este cenário. Só que o interessante é, se a gente olhar nos primeiros versículos do capítulo 14, a Bíblia vai nos falar que João Batista, ele foi morto por mandado do rei Herodes. João Batista, ele foi o precursor do Mestre Jesus, e ele era muito conhecido por todo o povo daquela época, e ele estava ali naquela prisão porque Herodes mandou prender João Batista. E a Bíblia Sagrada nos fala que o rei Herodes, então, ele dá uma festa em comemoração ao seu aniversário. E a Bíblia diz que um pouco antes, João Batista, ele fala para Filipe, que era irmão de Herodes: ora, não se junte com esta mulher, por nome de Herodias. Mas aquela mulher, ela era totalmente perversa, e ela porque queria matar João Batista. Este era o propósito daquela mulher. Já estava em seu coração tirar a vida do profeta João Batista. E a Bíblia Sagrada diz que quando chegou o dia daquela grande festa, em comemoração do aniversário do rei Herodes, a Bíblia diz que a filha daquela mulher, ela dança, e o rei se agrada daquela dança, daquela menina, e o rei diz: ora, o que eu posso fazer por você? E aquela menina, impulsionada e orientada pela sua mãe, ela diz: eu quero aqui em um prato a cabeça de João Batista. Ora, o rei Herodes sabia e conhecia quem era João Batista, porque Herodes sabia que João era o precursor do Mestre Jesus. E assim Herodes fez, mesmo com o seu coração um pouco entristecido, porque ele conhecia quem era a pessoa de João, mas assim ele manda o fazer para zelar com o seu nome. E ele mandou matar João Batista dentro daquela prisão, e ali tiraram a cabeça do profeta João Batista e levaram até Herodes, levaram até aquela mulher. E a Bíblia Sagrada nos revela que correram até o Mestre Jesus e comunicaram Jesus que João Batista havia morrido, que o havia cortado a sua cabeça. E a Bíblia Sagrada nos revela, e também alguns estudiosos, que Jesus Cristo, ele fica um pouco tanto entristecido com esta notícia. E a Bíblia Sagrada fala, a partir do versículo 13, que Cristo, ele se retira para um lugar deserto.
Logicamente, a multidão seguia Cristo. E a Bíblia Sagrada nos revela que ele ficou ali durante alguns dias, naquele lugar deserto. E quando ele aparece novamente, a multidão já estava o esperando. E a Bíblia diz que eles estavam ali naquele lugar deserto. E a hora era chegada. E certa feita, os seus discípulos chegam até ele. Jesus estava ali certamente ensinando algumas parábolas, algumas histórias da Bíblia, histórias da palavra de Deus, para a multidão que o seguia. A multidão era tanta que os discípulos tinham até um pouco de dificuldade para se aproximar de Jesus, e eles chegaram até Jesus e falaram: mestre, a hora é chegada, a noite já está se aproximando, e eu aconselho o Senhor a despedir a multidão, para que o povo vá até alguma aldeia, vai até a cidade para se alimentar. Há quem vai dizer que a multidão estava seguindo a Jesus desde manhã cedo, e a hora já era chegada, já estava se aproximando a noite. E a multidão, creio eu, que eles estavam com o olhar fixo em Jesus, que eles se haviam esquecido de tirar um tempo para se alimentar, de ir até a cidade para assim comprar comida para se alimentar fisicamente, porque eles persistiam em permanecer com Jesus. E quando os discípulos chegaram até o mestre e falaram: mestre, despede a multidão. E Jesus diz no versículo de número 16, que não era preciso despedir a multidão. O mestre diz: o mestre diz, eles não precisam partir, dar-lhes vós de comer. Os discípulos, eles até tinham ali contigo alguns pães e alguns peixes, cerca de 5 pães e 2 peixinhos. E quando Jesus ele diz neste versículo: dai-vos de comer, ele não queria dizer apenas para os discípulos distribuir aqueles pães e aqueles peixes, mas ele queria chamar a atenção não só dos discípulos, mas também da multidão, que nós devemos se alimentar não somente de comida. Nós não devemos nos alimentar apenas fisicamente para alimentar o nosso corpo natural, mas nós devemos nos alimentar também da palavra de Deus. Nós devemos ter em nossa mente a convicção de que verdadeiramente nós que servimos a Deus devemos estar abastecidos com a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele quis mostrar isso para os discípulos e para a multidão. E os discípulos disseram: nós temos aqui somente 5 pães e 2 peixes. E a multidão era mais de 5.000 pessoas. Se a gente fizer uma contabilidade, pegar desde das crianças até o mais idoso, alguns estudiosos dizem que ultrapassava a faixa de 10.000 pessoas. Então imagine, se a gente parar para analisar, abrindo um parênteses aqui, se nós olharmos com a nossa visão humana, naturalmente, 5 pães e 2 peixes não tem a absoluta certeza, eu não tenho, que daria para alimentar aquela multidão. Somente 5 pães e 2 peixes. Mas o Mestre Jesus, ele chama os discípulos e fala: traga aqui esses 5 pães e esses 2 peixes. Quando ele chama os discípulos e ele pede para os discípulos trazer esses pães e esses peixes, ele traz outro ensinamento para as pessoas que ali estavam, que quando nós estamos passando por um momento difícil, principalmente na nossa família, dentro da nossa casa, quando estamos com o nosso celeiro com pouco armazenamento, quando as coisas não vão muito bem, quando nós estamos com pouco alimento dentro da nossa casa,
e nós pensamos conosco, não vai dar para alimentar a minha família, não vai dar para alimentar os meus filhos, mas Cristo nos ensina aqui que quando nós estamos com pouco, se nós entregarmos na mão de Jesus, Ele multiplica e Ele faz com que esse pouco se transforme em muito. Foi isso que Jesus queria trazer aqui para os discípulos. E o mestre chama, e ele pede, traz aqui. E ele faz ali 3 coisas. Ele pega aquele cesto com aqueles pães e aqueles peixes, ele levanta para os céus, e ele olha para cima, para os céus. Antes ele manda a multidão sentar sobre a grama e aguardar um pouco. E Cristo faz isso, e Ele abençoa aqueles pães e aqueles peixes, e depois que Ele abençoa, o milagre acontece. E a multiplicação aconteceu, e a Bíblia Sagrada revela que toda a multidão se alimentou daqueles pães e daqueles peixes. E ainda sobraram cerca de 12 cestos, cheios de pães e de peixes. Depois desta grande maravilha de Jesus Cristo, juntamente com a multidão, seus discípulos, Jesus Cristo, Ele dá uma ordem para os seus discípulos. Vocês agora vão entrar neste barco e vocês vão destino a Cafarnaum. E eu vou voltar e eu vou me despedir da multidão e eu vou me apartar, porque eu vou buscar a face de Deus um pouco. Eu vou orar à parte sozinho, e vocês vão rumo a Cafarnaum, sobre o mar da Galileia. E ali aqueles homens foram segundo a ordem de Deus, e eles conheciam muito bem aquele mar, porque não era a primeira vez que eles atravessavam aquele mar da Galileia. E eles também eram pescadores, então eles entendiam um pouco sobre pescaria, sobre mar. Eles conheciam o mar da Galileia. Eles entendiam sobre vento, entendiam sobre tempestade. E a Bíblia Sagrada diz que eles partem sobre o mar da Galileia rumo a Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, depois que ele se despediu da multidão, ele vai para um lugar secreto para assim orar. E quando Cristo estava ali orando sozinho, o barco já estava no meio do mar, aqueles homens estavam seguindo avante, e a Bíblia Sagrada nos revela no versículo 24, diz assim: o barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A partir deste momento, os discípulos, aqueles homens, eles começaram a entrar em uma dificuldade tão grande, porque por mais que eles estivessem ali recursos para atravessar aquela tempestade, mas não era somente a tempestade que os assolavam, o vento era contrário. Eu penso comigo, e aqui eu abro um parênteses, que eles poderiam muito bem passar por aquela tempestade. Só que não era somente a tempestade, o vento também não estava ajudando, porque o vento estava vindo contrário. E aqui eu abro um parênteses, e muitas das vezes, meus queridos irmãos, nós nos encontramos no mar da vida. Muitas das vezes, quando nós encontramos a dificuldade no meio do caminho, porque Cristo, Ele nos chamou, e nos colocou no caminho certo, no caminho que leva para o céu, e nós estamos seguindo avante no caminho, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos evangelizando, estamos pregando, estamos adorando, estamos jejuando, consagrando, e o inimigo, ele se levanta de uma maneira tão grande, e ele coloca a tempestade bem no nosso caminho, e ele diz: é hoje que eu derrubo aquele crente, é hoje. Vou mandar um vento bem forte. Eu tenho certeza que ele não vai conseguir sair. Mas o inimigo, ele se esqueceu
que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E por mais que Jesus Cristo esteja um pouco longe, às vezes nós pensamos que Ele está longe, mas Ele está com os olhos postos em nós. Ele sabe da nossa dificuldade, Ele sabe daquilo que nós está precisando, Ele sabe daquilo que nós necessitamos, Ele sabe, porque Ele é Jesus, Ele continua sendo o mesmo. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, cerca de 3 horas da manhã, da madrugada, Cristo, Ele vai até aquele barco, Ele vai em direção àqueles homens, andando sobre o mar. E aqui acontece algo um pouco meio que emblemático, porque quando Jesus Cristo está se aproximando daquele barco, o vento era contrário, o vento assoprava forte. E a Bíblia diz que os discípulos logo observaram um homem andando sobre o mar. E logo eles pensaram que era um espírito. Pensaram que era um fantasma, por certo. Não acreditaram que era Jesus. E Cristo aqui, Ele queria despertar naqueles homens a fé. Eles queriam testar aqueles homens. E Jesus, Ele vai se aproximando. E depois que eles acreditam que era um fantasma, Jesus diz: não temas, sou eu, não temais, não precisa ficar com medo. E Pedro diz, Cristo, e Pedro duvida, e ele lança um desafio a Jesus. Ele diz: Cristo, se és tu mesmo, me chama para ir ter contigo sobre as águas. E aqui acontece uma coisa sobrenatural. E Jesus diz: vem, Pedro, pode vir. E Pedro, com os olhos fixos em Jesus, ele sai daquele barco, usando a fé, e ele começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas a dado momento, a tempestade o assolava, o vento era contrário, e Pedro, ele tira os olhos de Jesus, e ele coloca os olhos na tempestade. E quando Pedro tira os olhos do mestre, ele começa a submergir sobre aquele mar. E a Bíblia Sagrada diz que ele começa a clamar o nome de Jesus. Ele diz: mestre, me ajuda, me salva. E o mestre andando e Pedro vindo. Só que Pedro estava olhando para Cristo. No momento em que ele estava olhando, ele estava caminhando. Ele tirou o foco de Jesus e olhou para a tempestade, e ele começou a afundar. E Cristo fala para ele: Pedro, confia, tenha fé. E quando Pedro clama por socorro, imediatamente Jesus estende a mão e socorre Pedro e levanta Pedro. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus firmou ali sobre a mão de Pedro e o levantou, e logo ele começou a andar novamente sobre as águas, e Cristo diz para ele: ó homem de pequena fé, por que tu duvidastes? O interessante é que o escritor aos Hebreus vai nos revelar que a fé é quando a gente acredita naquilo que não está sobre a nossa visão, mas nós acreditamos que nós vamos conquistar. Os americanos, eles acreditam que quando nós usamos a fé, é quando nós pedimos algo para Deus que não existe, mas nós estamos acreditando que Deus tem o poder de criar isto que não existe e nos dá. Isto é ter fé. E aqui, nestes versículos que nós decorremos, nós aprendemos que nós devemos ter fé mediante as nossas dificuldades. E aqui eu encerro. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está atravessando.
Eu não sei se é dificuldade financeira, eu não sei se é dificuldade psicológica, eu não sei se é dificuldade dentro da tua casa, eu não sei se é dificuldade lá no teu trabalho, eu não sei se é dificuldade lá dentro da faculdade, eu não sei se é dificuldade na tua casa, eu não sei se é dificuldade mediante uma cura, eu não sei se é dificuldade com o teu filho, eu não sei se é dificuldade com a tua mãe, com o teu pai, com a tua avó, eu não sei, mas eu vim aqui nesta noite e eu quero profetizar debaixo da ordem de Deus. Jesus Cristo, Ele está contigo, não temas mediante esta dificuldade. Jesus, Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o mar agitado, não olhe se o vento está vindo ao contrário, porque vem mesmo. Mas nós devemos olhar para Jesus. A Bíblia diz que quando nós elevamos os nossos olhos para Cristo, para Deus, Ele envia o socorro. Então nesta noite, meu querido, confia. Eu não sei qual que era o mar que você está atravessando. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas Cristo te conhece. Jesus Cristo, Ele te sonda, Ele anda com você. Ele está do teu lado, Ele te ajuda. Ele toma pela tua mão direita e diz que você não deve ter medo, você deve seguir adiante. Jesus Cristo está conosco. Nós devemos ter esta convicção. Jesus Cristo, Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está no barco, Ele está nos guiando, e eu tenho certeza que Ele já está neutralizando toda obra contrária. O inimigo vai cair por terra nesta noite, a obra de macumbaria vai ser desfeita, o laço do passarinheiro vai ser quebrado, as correntes vão cair por terra, porque Jesus é maior, Jesus está andando, vindo sobre as águas, andando na tua direção, e Ele vai ao teu encontro nesta noite. Tome posse da vitória, meu querido, tome posse da vitória. Tenha fé, acredite, tenha fé, use a sua fé. Quando os recursos acabar, use a fé, amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe ao pastor da igreja, fique com esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que o Nicolas vai ser pregador. Né, Nicolas? Deus abençoe, né? Incentive seus filhos a falar a palavra de Deus, a cantar. Compre instrumento para os seus filhos, seus netos. Converse com eles e diga: eu vou comprar um iPad para você, um iPhone, mas depois que você aprender a tocar um hino no instrumento. Depois que ele aprender a tocar o instrumento, ele nem vai querer nada de celular. Amém, amados? Vai ser muito bom. Eu vou falar pelo menos 5 minutos aos irmãos, e a bênção é grande. Deus abençoe o Nicolas, né, por esta palavra tão boa que trouxe aos nossos corações, né, sobre fé, convicção e de que Jesus está no barco. Se eu fosse cantar alguns hinos, mediante esta mensagem, cantaríamos alguns hinos sobre esse tema, né? Tem um hino que fala: Jesus está no meu barco, se as ondas se levantar. Alguém conhece? Tem um hino muito antigo que diz assim: no mar da Galileia com seus discípulos, Jesus entrou. Uma hora dessa nós vamos cantar. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 14, só rapidamente aqui dar uma pincelada, somos nós também guiados
todos nós que servirmos ao Senhor, somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso orientador, é Ele quem nos orienta. Amém, amados? Amém. Todos nós que servirmos ao Senhor somos guiados por Ele. Ele nos dirige a quem, principalmente a quem o busca, não é? Pela manhã cedo, Deus nos guia, não é? Me leva, Senhor, me guia, guarda-me, livra-me dos males. Não é levantar correndo e nem tem que fazer uma oração, prestar atenção, né? Agradecer a Deus pela noite passada, sim ou não, amados? Sim. Tranquilamente agradecer a Deus pelo trabalho que já já você vai começar de manhã, né? Alguns outros trabalham no período da tarde, outros no período da noite, não importa, mas agradecer, pedir que o Espírito Santo, Ele guie, dá direção, dá o livramento, Ele desvia, né? A Bíblia diz que Ele desvia-nos do mal. Se há um mal no caminho, Ele desvia-nos, afasta o mal. Amém ou não, irmãos? Amém. Eu que viajo há alguns dias já na minha vida, desde os meus 9 anos de idade, quantos livramentos que Deus deu, que nós nem percebemos. Alguns outros percebemos, né? Outros nós enxergamos, outros somos avisados, não é, por Deus. Ele guia-nos, né? Livramento de morte, de tantas outras coisas, não é? Deus guia-nos, porque Ele, seu Espírito faz esse trabalho. Glória seja dada ao nome de Jesus. A igreja do Senhor, também a igreja não é conduzida meramente, humanamente falando, mesmo ela tendo o seu corpo físico, o seu corpo jurídico, mas a igreja, ela é espiritual, a igreja é espiritual, amém, amados? Ela é guiada pelo Espírito de Deus. É por esta razão que viemos glorificar, render glórias ao nome do Senhor Jesus. No livro de João, no capítulo 16, e o verso de número 13, o próprio Jesus, Ele mesmo falou, Ele quem disse, né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Amém, amado? Porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e Ele vos anunciará o que há de vir. Nós viemos da igreja porque não vamos aqui ouvir ideologias, né, humanas, não. Nós vamos ouvir aqui palavras de Deus, guiada pelo seu Espírito. Pode ser o pastor, pode ser o bispo, o sacerdote, pode subir um membro, pode subir uma criança, ela será guiada pelo Espírito de Deus a falar, a louvar, a render a Deus glória. Amém, amados? Eu estava em uma igreja lá no final, lá no Nova Maringá, no Mato Grosso, em uma das últimas cidades, e participamos daquele culto, e aí o irmão disse assim, caso o irmão precisa de alguém para louvar, nós temos 2 ótimas cantoras aqui formadas, são técnicas no vocal, estudaram para isto, mas eu falei, então elas não cantam nem assim, não, elas só cantam com partitura. Falei, mas e a pessoa que toca veio, tem as partituras? Falou, não. Falei, então vai ficar difícil das irmãs cantar, né, porque é muita técnica, demais.
Tem hora que tem que ir num lugar desse, tão longe assim, nem achava que tinha técnica vocal, né? Cantávamos na raça. Aí eu falei, mas tá bom, eu vou ficar na direção de Deus, mas não vou dispensar de ouvir gente, né, cantar assim. E no meio da mensagem, Deus disse no final, tá vendo aquela irmãzinha que está ali no meio, com a cabeça baixa? É ela mesmo que vai ser a cantora. Falei, meu Deus, os irmãos vão me pôr de porta fora da igreja, perdi a janta, e eles vão cancelar o hotel, vou dormir na praça hoje. Amanhã cedo eu só não vou embora, porque tem que passar pelo meio da mata, né? Vai que esse carro atola na barreira lá, a onça aparece. De dia pelo menos tem mais recursos. E eu falei, mas eu vou obedecer a Deus, não me custa nada. Aí eu falei, amados, nós vamos mudar um pouquinho aqui, vamos na contramão da lógica e vamos ouvir aquela irmãzinha ali. Vem, irmã? Ela falou, Falei, E a irmã veio, toda desajeitada, e ela pediu para pôr lá colocar o som lá, o playback. Deu problema, ela falou, não, mas vai dar certo. Vai dar certo. E ficou esperando lá uns 3 minutos, e deu certo o som dela lá na pendrive, né? Ela estava com pendrive, a irmãzinha, simples assim, todo humildezinha, mas já estava preparadinha. Acho que Deus falou com ela na casa dela, leva o teu pendrive, que alguém vai te dar, hoje é seu dia. Aí ela veio, a gente carrega lenço, né? De vez em quando eu carrego toalha também, né? E ela já subiu com uma toalha assim, eu vi que aquela toalha era cor de rosa, mas já estava creme, meio amarelada, sabe? Acho que é porque, já viu, né? Da roça, do meio do canavial, lá da soja. E a irmã subiu com aquela toalha no ombro assim, falei, meu Deus. Aí subiu, cumprimentou os irmãos, aí falou para os irmãos, posso sortar? Demorou uns 3 minutos para rodar e nós lá esperando. Amados, quando aquela irmã abriu a sua boca, era o hino que precisava. E ela abriu a boca assim, numa graça, mas numa graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas foi na graça, na unção. O hino estava encharcado mesmo no óleo. Aleluia. E ela cantou. E o pastor disse assim, como que o senhor descobriu aquele talento assim, pastor? Que mistério é esse? Falei, pastor, é revelação. Ele falou, eu tenho que orar mais então. Falei, precisa mesmo. O senhor vai me desculpar, mas o senhor tem que orar mais. Aleluia. Falei para ele, cancela o churrasco de amanhã, que vocês iam fazer para nós, e os peixes que vocês iam assar para nós comer, pode cancelar. E ele falou, mas e agora? Eu falei, eu levo tudo para São Paulo. Porque, né, vocês têm que jejuar e orar, para Deus, né, abençoar. A irmã, esses dias, o marido da irmã ligou e falou, pastor, eles não dão mais sossego para minha esposa, agora ela é a cantora de todas as horas. Falei, é mistério, né? Também a irmã abriu a boca desse tamanho, e desceu assim para o meio da igreja, pondo a mão na vida das pessoas que estavam precisando, né? Só receber. Tinha uma mulher tratando de depressão aguda, mas o último grau mesmo. Deus curou aquela mulher no hino. Mulher não toma nem uma cibalena mais sequer, nem um Doril. Aleluia. E está tratando a irmã, diz que quando esses dias mandou buscar a irmã, busca ela, traz aqui para a fazenda, uma fazendeira chique. Mulher tinha mais não sei de quantos bois, só chorando. E a irmã falou, e eu lá em casa comendo ovo e alegre. E essa mulher com esse montão de Nelore chorando, querendo morrer. Aí levaram a irmã para passar um dia lá na fazenda dela. Falou para a irmã, você não vai fazer nada aqui hoje, só cantar. A irmã falou, mas eu vou cantar um hino a cada 3 horas, porque né, não aguento. Está lá, na benção, andando de Hilux para todo lado. Aleluia. Mas também a irmã abriu a boca desse tamanho. A irmã falou assim, quando você fica triste, o desespero insiste em te abater. Olha aqui, irmão. É forte o hino desse, gente.
Aleluia. O Espírito Santo da verdade. Amém, amados? Quantos que são guiados por Ele aqui nesta noite? Ele nos guia. Se Ele guia a igreja, Ele nos guia individualmente a cada um de nós. Somos guiados por Ele. Amém, amados? Nos Salmos de número 143, verso 10, se puder colocar aí para nós lermos aqui com os irmãos, por favor. Salmos 143, verso 10. Olha só. Olha o que Davi diz. Ensina-me a fazer a tua, pois és o meu, o teu Espírito é bom. Guie-me por terra plana. Tem até um hino que fala, é um hino antigo. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Sonda e conhece o meu viver. E vê se há em mim caminho mau e guia-me por caminho eternos. Vê se há em mim algum caminho mau. Será que podemos fazer essa oração? Deus, dá uma olhadinha em mim. Vê se tem em mim algum caminho mau. Eu estou lhe dando, Deus, a oportunidade de eu melhorar, de eu mudar. Se tiver, Deus, me entenda. Guia-me por caminhos eternos. Você pode dar a Deus uma rajada de glória. Aleluia! E nós que somos servos de Deus, nós andamos em espírito, sim ou não? E você pode entrar no metrô amanhã, 7 horas da manhã. Eu estou com vontade de andar de metrô, de trem cedinho. Qualquer dia eu vou largar meu carro aqui e vou ficar esperando o trem das 7 da manhã. Ou o metrô. Vai entrar, o povo empurra, né? Saudade. Não tem mais isso? Aham. O pessoal está em home office. O que é home office? Home office. É verdade. Às vezes a gente nem queria ir, ia, né? Quem já foi sem querer aqui? Quem já foi para a Estação da Luz sem querer? E o povo todo unido, né, irmão? No trem que vem lá da estação da Roosevelt, que ia para Calmon-Viana, Tronco e outras coisas mais, quando eu era jovem, menino, né? Porque eu sou um jovem hoje. Quando eu era um menino, nós pegávamos o trem lá, tinha os vagões, né? Os vagão 3, o primeiro, o segundo, o terceiro, não importa. Aí tinha as congregações, né? Da Assembleia de Deus lá da Capitão Pulse, da Assembleia dos Guaianazes, Calmon-Viana, Tronco, Variante, Mogi. Aí a gente queria uma igreja mais light, ia no vagão tal, uma igreja mais fervorosa. Aí quando a gente via uns irmãos com tambor, pandeiro, é a igreja dos irmãos mesmo, né? Ali tem uns irmãos meio afro, é ali que nós está entrando. Os irmãos do barulho. E o trem, ó, teca, 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 e o povo, ó, no pandeiro, no violão, no cavaquinho, cantando. E o Espírito Santo testifica. Amém ou não? Amém. Nem que você não queira, alguém olhe e fala, rapaz, mas você tem um jeito de crente. É o Espírito
Santo. Amém? Olha para o teu irmão e veja se ele tem um jeitinho de cristão. Fala, rapaz, mas você tem um jeito de crente. Nem que não parece, né? Mas uma vez eu levei uns jovens da nossa igreja na Rua Direita para andar, porque nós não tínhamos outro divertimento, ia andar no Parque Dom Pedro, na Rua Direita, ia na Babuche, nosso passeio era no MAP, subia aquelas escadas volantes que nós não conhecíamos ainda, né? Nós ia quem é que foi na primeira vez na Pernambucana para andar de escada volante? Deixa eu ver. Aí nós descobrimos que a Pernambucana tinha escada volante, nós ia subir e descia. Até eu falei, foi uma dessas que Jacó andou, subindo e descendo. Porque a Bíblia fala, né? Já tinha escada volante, que Jacó não subiu numa escada volante. Está na Bíblia. E a gente subia e descia. Hoje não, nós não queremos nem subir, né, irmão? E nem descer também, pelo amor de Deus. Só Jesus. Mas tá bom. Interessante que a gente olhar, aí os irmãos chegou na igreja e falou, rapaz, a Rua Direita tem crente demais. Meu Deus do céu, lá é que tem crente. Aí o pastor falou, mas como assim? Como que tem crente? Falou, não, todo mundo lá de terno e gravata. Porque antigamente andava bem executivo, né, com aquelas malas. O pastor falou, amado, né, porque está de terno e gravata, aquelas pessoas trabalham lá nos prédios. Mas está bom. Mas de fato, o Espírito Santo testifica, né? Você está dentro do trem, do ônibus, no mercado, tem alguém assim, o Espírito fala assim, aquele serve a Deus. E sem você cumprimenta com a paz do Senhor. Esses dias uma senhora encontrou a minha esposa, a minha filha e mais que a minha neta, outra pessoa junto, não sei. Diz que a senhora falou assim, faz favor. E elas vieram. Olha, eu posso fazer uma oração por vocês no meio da rua, né? Lá na São José dos Campos, na praça. Ela disse que ficou olhando assim. A mulher falou, mas eu posso orar? Ela falou, pode. Eu falei, ainda bem que vocês estavam parecendo crente. Senão depois a mulher ia falar, a senhora é a esposa do pastor da cocada? Ainda bem que ela aceitou, né? Não pode rejeitar a oração. E se bem que Deus usou aquela mulher na rua, né? Eu já orei por tanta gente, amém ou não? Tem gente que aceita, outros não aceitam, mas eu oro sem aceitar mesmo. Porque eu já abordei, eu falo, não, você vai aceitar sim, senhor. Um dia o homem falou, não, para que oração? Eu falei, para Deus abençoar. Ele falou, não, já estou abençoado. Eu falei, agora que vai ficar mais. Aí eu fui orando, cerquei, ele fui orando, depois ele falou, você me perdoa, é que eu estou nervoso, eu sou crente. Eu falei, deu para perceber. Além de ser crente, é mal educadinho. Deus estava dando livramento. Aí ele falou para mim, o que é essa oração que você fez para mim? Eu falei, é um livramento. Porque Deus vai te dar um livramento quando você atravessar essa avenida aí, Marechal Tito, lá em São Miguel. Ele falou, nossa, mas mesmo eu olhando para atravessar? Eu falei, eu vou ficar aqui, você vai correr para o livramento, você vai ver o livramento. Aí ele atravessou, amado. Se ele não corre, estava na glória. Aquele ônibus da aviação Poá, mas saiu com tudo assim da esquina assim, e do outro lado ele gritou, meu Deus, ainda bem que o irmão orou. Eu falei, essa ia ver Abraão hoje. Além de morrer, ainda morrer na frente de um ônibus Poá, Deus me livre. Né, irmã? Sim ou não? Sai ainda lá no óbito, sai lá, atropelamento, viação, Poá, Deus me livre. Não, tem que ter morte mais digna. Ah, pelo amor de Deus. Fácil não. Aí ele pegou e gritou, para me atravessar, eu falei, não, pode ir embora. Eu acho que ele queria mais o restinho da oração. Falei, é melhor você ir embora que eu não vou atravessar essa rua não, tem laço. Que é isso? Amém, amados? Eu vou finalizar. E o Espírito Santo, ele nos guia nesta obra que fazemos, porque todos nós somos missionários. Sim ou não?
Todo mundo que leva a palavra, que canta, que faz alguma coisa é missionário. Aonde você estiver, há um campo missionário. E ele sabe aonde há uma necessidade. Amém, amados? Você pode estar na tua casa, tem alguém precisando. Você não vai lá chamar o missionário. Fala aí o nome do missionário. Gunnar Wingre já morreu. Bernard Johnson já morreu. Fala o outro missionário. Você não conhece nenhum missionário, nenhuma missionária? Billy Graham já morreu. O R.R. Não vai atrás do R. Não dá tempo. É você mesmo. Se tiver dificuldade, é o seu pastor. Amém? E você estende a mão e faz a obra. Tem hora que é um hino, tem hora que é uma pregação, tem hora que é um clamor. Mas o milagre vai acontecer. Diga para o teu irmão que está do teu lado: o Espírito Santo está me guiando. Eu sou o missionário mais próximo de você. E eu vou fazer uma oração agora, junto com você. É mistério. Vamos ficar em pé, por favor. É Ele quem guia-nos. Ele guiou a Paulo, guiou a Barnabé. Ele guiou o profeta Isaías. Ele guiou tantas pessoas. Estende a sua mão na direção de alguém, longe ou perto de você, aonde a sua mão alcançar, na sua casa, num colégio, numa faculdade, num hospital, pessoas que estão na live receberão milagre. Os irmãos perceberam que esse culto ele está criando uma proporção. Oriarabari, oremai. Vai ter segunda-feira, você vai ter que correr cedo para chegar. Labado iovenara série arabai. Deus está fazendo algo muito lindo aqui nesta noite, trazendo cura, trazendo vitória, libertação, repreendendo o mal, trabalhando em favor das pessoas nesta noite. Orimiclevanara série oremai. Enquanto o irmão vai solando o hino ali no teclado, nós vamos levantar um clamor, que o Espírito Santo vai nos guiar. Eu recebi algo de Deus aqui para fazer diferente. O irmão que está no último banco, o irmão que está no primeiro banco, a irmã, sai do seu lugar, irmã, vai procura uma pessoa que não está do seu lado. Vai lá, irmã, vai orar por alguém. Irmão, sai do seu lugar, faça um movimento na igreja. Vamos fazer um movimento da igreja primitiva, orar uns pelos outros. Escolhe alguém, você é o profeta. Irmã, escolhe uma pessoa e vai lá orar. Vai, filha, vai. Irmão, escolhe alguém lá na nave da igreja e vai orar. É mistério. Não me pergunte nada. Todos orando uns pelos outros é mistério. Deus está assinando documentos. Olha aí as pessoas orando umas pelas outras. Irmã, Jesus está trazendo milagre na sua vida hoje. Diz o Senhor, Ele é o teu médico, Ele é o teu juiz, o teu ajudador. Jovem, não te preocupes, as coisas vão mudar. Amém? Deus vai mudar essa situação. Essa angústia que invade a seclama chorimai. Deus está mudando essa tristeza em alegria. Você vai ser uma pessoa alegre, de vitória. Alabarumia, araica, lai, joribia, alnara, séria. Não ibe ao venai. Deus está visitando pessoas na live. Olha aí o mistério pegando aí. No hospital, na sua casa. Olha aí o mistério de Deus. Oh,
Mais 2 minutos de oração. Só 2 minutos. Olha, Deus da liberdade. Ele me acamanchou e anascia e oremaia. Chuyanai, elari oremai. Ele me clevan senhori. Olha aí o mistério de Jeová. Ele manchori mini lebasia. Alabaduri minha manchori evas. Eu abençoo com toda sorte de bênção. Olha aí Deus reservando uma cadeira. Ele é o dono da posição. É Ele quem vai rebaixar a base. Oria laba, Síria oremaia. Receba. Alaba, durimi cleva, naia, sera, maio. O crente vai dando glória porque Deus está te visitando. Irmã, leva essa irmãzinha. Família, pastor vai ministrar mistério. Pode levá-los. Deus tem uma bênção para a família. Pode ir lá vocês. A bênção é uma bênção muito grande. Pode ir lá, o pastor vai orar. Está chegando uma bênção. Jesus vai colocar o exército do estranho para correr. Queima as obras do mal, Jeová, e dá vitória. Levante a mão assim. Levante a mão. Pastor Samuel, só uma parte do hino e já devolvo o microfone ao pastor. Cante. Pode cantar qualquer hino de louvor. Aleluia. Somente a primeira parte, o coro. E a igreja levante a mão para adorar junto. Começou a boa obra em minha vida. É fiel, é fiel. Não houver terminado, mas vivo sim, Ele É fiel. sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor aqui na terra E no céu. aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel. Eu não cansará, não desistirá enquanto Enquanto não houver
pode dar uma Mas salva de vivo palmas. tu que crê. Palmas para Jesus. É fiel. Está com o pastor.